E hoje estamos aqui para fazer mais aquele bate-papo com um convidado super especial, que é Clésio Azevedo, que vai estar conversando com a gente, né, trazendo ferramentas, falando com a gente sobre segurança na internet, o que podemos fazer para cuidar dos nossos filhos. O que mais, Clésio? Tanta coisa. A internet é um mundo, né? Eu acho que a informação, eu estava até falando um pouco com o Beto, que o trabalho que nós estamos fazendo hoje de divulgação, ele é primordial para que as pessoas tenham o conhecimento e possam, inclusive, até denunciar determinados abusos ou crimes, certo? Então, vamos conversar e tentar encaminhar as nossas crianças, os nossos jovens, filhos, para que eles possam fazer uso da internet de forma positiva e propositiva. Então, uma das questões que a gente vive hoje nos desafios de criar, né, uma criança e um adolescente, principalmente, é essa questão de como ele vive, né, no mundo virtual. E esse é um dos temas que nós vamos trabalhar no nosso evento, né? O nosso evento Adolescência e Família Hoje, Conflitos e Desafios de uma Geração. E Clésio vai ser um dos nossos convidados, vai ser um dos participantes do evento para trabalhar justamente essa perspectiva dentro da área de atuação dele, que é analista, que trabalha com segurança. Né, Clésio? Fala um pouco mais do seu trabalho para a gente. Isso. Bem, a área de informática hoje é uma área muito abrangente, né? Porém, ela tem um lado não somente tecnológico, mas também um lado mais humano. Eu estou como analista em segurança da informação, né? Eu trato, dentro de um ambiente corporativo, as questões de segurança da informação daquela instituição. Então, eu utilizo técnicas, ferramentas, abordagens, para que eu possa dar confiança, segurança e deixar toda a informação daquela instituição disponível. Esse é o grande objetivo do analista de segurança da informação. Mas dentro da família, ou melhor, dentro do nosso dia a dia, a gente precisa de segurança? Precisamos sim, certo? Hoje nós lidamos com muitas informações. O nosso celular, ele é um grande banco de dados hoje que contém a nossa vida. Tá o nosso banco, documentos nossos estão lá dentro, fotos, e-mails, acesso a outros sistemas, certo? Então, se a gente não cuidar dessa ferramenta de forma segura, eu posso muito bem dar brechas para determinados crimes, certo? Ou criminosos fazer uso da melhor forma possível da minha informação. Então já vamos pegar o gancho aí, Karina. Uma pergunta que a gente escuta muito dos pais qual a idade ideal para dar um celular e como é que eu posso, enquanto mãe, proteger meu filho? Que estratégias eu tenho, por exemplo, com o aparelho celular para acompanhar, para supervisionar, para estar cuidando dele aqui com esse dispositivo eletrônico? Beleza, vamos lá. Relacionado à idade ideal que uma criança pode ter um dispositivo computacional, vamos chamar assim, porque pode ser um celular, pode ser um tablet, um videogame, um computador, um laptop, por aí vai. Todos são dispositivos computacionais. Não existe uma regra dentro da tecnologia. Porém, dentro dos controles parentais, das redes sociais, aí sim, eles estipulam uma idade mínima para você adentrar. Geralmente é 13 anos, certo? Porém, existe redes sociais como, por exemplo, o TikTok, que a idade mínima é de 16 ou 18 anos, certo? O TikTok não é uma rede social para criança, certo? Ela é muito danosa para os nossos jovens e crianças, certo? E como é que eles têm tanto acesso ao TikTok tão cedo? Como é que eles conseguem entrar? Pois é, eu acho que isso aí é uma relação entre tecnologia e psicologia. Porque
eu, enquanto pai, né, às vezes cometo erros também. Então, muitas vezes, até para o que eu já ouvi falar, um cala-boca do meu filho, a gente vai e libera o celular, certo? E com isso, eles têm habilidades que antes a gente não tinha. Como, por exemplo, o passar, o joga para cima, eles parecem que já nascem sabendo disso, certo? Que é o que a gente chama de feed infinito, certo? Eles têm acesso, justamente, o primeiro acesso, porque o pai, a mãe, a babá está liberando ali porque quer um momento teoricamente mais tranquilo, mas aquele momento mais tranquilo ele pode estar trazendo para o seu filho uma dependência que está começando muito antes do tempo, certo? Então ele tem esse primeiro acesso e ele vai querer mais, porque é algo prazeroso. Mas vamos supor, ele precisa instalar isso no celular. No celular que eu dou para ele, às vezes já está instalado. Entendeu? Então, eu dou para ele ficar ali momentaneamente em silêncio, quietinho, enquanto eu faço a comida, enquanto eu converso com os pais ou com os amigos, mas ele vai gostando, ele vai querendo 5 minutos, 10 minutos, vai aumentando o tempo, até o momento que ele pede um celular. E quando a gente dá esse celular, aí é que a gente tem que ter o jogo de cintura, a propriedade do pai de dizer eu instalo ou eu não instalo, certo? Se eu instalar, quais são os perigos que eu tenho que ter? Que eu acho que ninguém se pergunta isso. Qual o perigo que eu tenho ao permitir o acesso, franquear o acesso dessas redes sociais aos meus filhos? E aí, só um parêntese, Clésio. A gente tem visto os pais muito preocupados e angustiados. Por quê? Porque é uma geração de pais que não tem essa informação. Isso. Essa é uma das questões que a gente tem levantado muito, não é, Karina? Justamente por isso, porque os pais querem fazer alguma coisa, os pais querem proteger, querem acompanhar, mas não sabem como. E aí você entra realmente como uma peça-chave nesse processo de orientação, né? Porque eu acho que a gente precisa mesmo do beabá para esses pais. Então, ok, a gente está vendo que a relação com esses dispositivos computacionais, eletrônicos, tem acontecido de uma forma cada vez mais precoce e com um tempo cada vez mais prolongado, não é? Mas como? Você falou aí dos controles parentais, por exemplo, né? Que tipo de orientação a gente poderia dar para os pais que estão ouvindo a gente hoje, assim, do básico? Qual seria a etapa número 1 para tentar proteger, acompanhar, cuidar do filho? Vamos pensar no celular, que é o que é mais comum, né? Beleza. Eu costumo dizer que nós somos, eu acho que você já disse isso, nós somos pais analógicos com filhos digitais. Eu adoro essa frase. De fato, os nossos filhos, eles estão muito além da nossa capacidade de entender a velocidade que isso aqui está trazendo, a quantidade de informações que isso aqui está trazendo. Né? Hoje, para que a gente possa, digamos, ter um controle mínimo do que o nosso filho está acessando, o ideal é a gente buscar alguma ferramenta de controle parental. As grandes empresas de tecnologia, elas já estão começando a trazer, certo? Eu já faço uso de uma, que é o Safe Kids, certo? Que é da empresa Kaspersky, que é uma empresa de antivírus. E tem outras, tem o E7, certo? Tem o Google também tem, que é o Family Link. Isso. Certo? Que é gratuito, dá para se instalar. Clésio, é porque talvez a gente instala as coisas sem ler o que é que tá tendo, né? Só no next, achando que aquilo ali vai resolver a nossa vida, vai nos ajudar. Mas é necessário que a gente conheça. E essa semana eu tive conhecimento, talvez já tivesse há algum tempo, mas eu só tive conhecimento essa semana, que eu também instalei o Office 365 da Microsoft, também está trazendo uma ferramenta de controle parental, que é o Family Safety, certo? Então, as grandes empresas elas já estão preocupadas em tentar trazer algum mecanismo que os pais possam
se não controlar, mas pelo menos verificar o que é que eles está sendo acessado. E o que é que eles proporcionam, né? Vamos lá, o pai está ouvindo aqui a gente, pronto, eu vou instalar aqui um desses aplicativos, né, que Clésio sugeriu. Ok, instalei. E o que é que esses aplicativos oferecem, né? O que é essa coisa do controle parental que a gente fala tanto? Isso, beleza. Primeiramente, eu acho que é importante a gente falar, não é o software de controle parental não é um software de espionagem. Uhum. Isso é uma outra coisa, às vezes não. Ilegal, que não é permitido aqui no Brasil, certo? Porque ele vai contra a lei de quebra de sigilo telemático. Uhum. Telefônico telemático. Então, os programas de controle parental, ele vai nos proporcionar algumas estatísticas, como, por exemplo, o tempo de tela que o meu filho está passando conectado ao celular, ou ao computador, ou ao videogame. Ele consegue nos mostrar isso daí. O que é que ele está acessando, certo? Está acessando o YouTube. Quanto tempo de YouTube ele está acessando? Quanto tempo de WhatsApp ele tá acessando, certo? Quanto tempo de Instagram, de redes sociais? Quanto tempo de Instagram, TikTok. Exatamente. Ele consegue mostrar. Quanto tempo de software da escola do seu filho, que hoje os nossos filhos têm aula, parte da aula, dentro dos nossos dispositivos computacionais. E consegue estipular o tempo, por exemplo? Consigo. Regrar esse tempo em cada uma dessas... Consigo. É possível você fazer várias configurações. Dentre elas, bloquear tudo ou permitir tudo, certo? Bloquear por tempo, dizer ao meu filho, eu consigo negociar com ele o tempo que ele vai passar na tela durante o dia, durante a semana ou durante o final de semana. É possível se negociar isso aí. Mas certo? Negociar o tempo nos aplicativos é possível também? Por exemplo, X tempo para o YouTube, X tempo para o WhatsApp. É possível sim. Uma vez eu fiz um experimento, acabo utilizando os nossos filhos como experimentos, né? E aí eu coloquei, por exemplo, olha, meu filho, você vai ter aqui 2 horas para você utilizar o seu dispositivo computacional, o seu celular. Dentro dessas 2 horas, você vai ter 30 minutos para WhatsApp, 30 minutos para um jogo, 30 minutos para YouTube e 30 minutos para Netflix. Ou seja, deu mais de 2 horas, não deu, Clésio? Isso deu. E aí, pai? Negocie com você mesmo. Administre. Coloque dentro das 2 horas, essas 2 horas e meia. E é tão interessante, eu lembro de uma vez que eu fui atender uma adolescente, e aí normalmente a gente usa o Google Meet, ou enfim, o Zoom, e aí nesse dia a gente não estava conseguindo, aí eu fiz, vamos fazer a chamada então, chamada de vídeo pelo WhatsApp. Aí ela fez, Débora, vamos não, porque eu só tenho 2 horas de WhatsApp por dia. Se eu gastar esses 50 minutos na sessão, eu vou ficar sem nada hoje, né? Porque os pais tinham esse cuidado, tinham esse acompanhamento, né? E aí eu acho que isso é muito importante, Clésio, porque quando a gente fala de adolescência, a gente está falando justamente tanto de crianças e adolescentes, de pessoas em desenvolvimento, vulneráveis, que não têm ainda o controle dos impulsos, que não têm ainda o freio inibitório. Nós mesmos, adultos, quando a gente começa, eu vou dar uma olhadinha aqui 10 minutos. Passou meia hora, passou 1 hora. Então, imaginem as crianças e os adolescentes. Então, isso é uma maneira que os pais têm de realmente tá dando limite. Como a gente dá limite a tudo, gente? Por que não dar limite ao tempo que ele está ali? Por que não restringir os conteúdos que ele vai ter acesso? Aí entra também, por exemplo, a coisa da pornografia, que Karina pode falar até melhor disso, do impacto disso. A gente tem como bloquear, não tem alguns assuntos, algumas palavras-chave, alguns conteúdos... Deixa eu colar aqui. Bora lá. Tem uma coisa que eu estava pesquisando antes de vir para cá, e inclusive, eu já até apliquei lá em casa. Uma dos meios para a gente tentar proibir é a gente ter um equipamento em casa, geralmente que a gente chama, dentro das empresas, a gente chama de firewall, certo? Que é um equipamento ao qual eu vou bloquear aquele determinado assunto. Por exemplo, pornografia dentro de uma instituição, ela é proibida, certo? Então, eu bloqueio, eu tenho uma blacklist
que eu coloco todos os sites ali e quem tentar acessar aquele site vai ser bloqueado. Beleza? Beleza. Mas como é que eu posso trazer isso para dentro de casa? Eu vou falar um pouco tecnês aqui, mas eu acho que é importante. A OpenDNS, DNS é um servidor de nome. Ele, na verdade, ele vai transformar, por exemplo, o nome www.sobrelar.com.br em um número, que é o IP. Sim. Certo? O IP é a identificação da sua página dentro da internet. Uhum. Computador não entende nome, entende número, certo? Que é bits e bytes. Então, esse servidor DNS, ele nos auxilia a nossa memória a memorizar um nome, que é muito mais fácil do que memorizar um número. Sim. Certo? Então, quando eu vou lá, coloco www.deborasampaio.com.br, essa minha requisição, ela está indo para um servidor que vai transformar esse nome num número, certo? E vai liberar o seu acesso. Vai encontrar o caminho para que a minha requisição chegue até o seu determinado servidor. Beleza. Então, a empresa OpenDNS, ela é uma empresa que ela fornece esse tipo de serviço, o DNS, de forma gratuita. Ela criou um DNS também gratuito chamado Family Shield, certo? Que é voltado especificamente para ele, como foi que ele chamou aqui? Achei um nome bem interessante. É o anti-sacanagem, certo? Que é um servidor de DNS que ele vai bloquear sites pornográficos. Excelente. Certo? Então, em vez de eu ficar colocando dentro de uma blocklist, site por site, IP por IP, que aquela minha requisição, quando eu fizer a minha requisição, vai ser encontrada dentro daquela blocklist, basta que eu configure os 2 servidores DNS dentro do meu roteador, do roteador da minha casa. E aí eu não preciso de um firewall. Vai ser tudo bloqueado? Não. Mas já é uma grande ajuda, certo? E aí, deixa eu fazer uma pergunta bem básica, que é bem assim para o princípio. Esse aplicativo a gente vai instalar no celular dele, do filho. Nesse aqui que eu tô falando? Qualquer um Sim. deles. É assim? O controle parental, sim. Pronto. E se eles quiserem desinstalar? Eles desinstalam com facilidade? Não. Só com a senha de permissão do pai. Uhum. Então, tem uma senha para que você bloqueie, para que você acesse para tudo. Isso, dentro até para instalar aplicativo. novos aplicativos. Uhum. O meu pequeno, ele já chega para mim, pai, instala esse jogo para mim. Eu disse, beleza. Ele já sabe quais são os meus pré-requisitos. Ele já chega para mim. É livre, porque ele já vê a classificação etária. Igual no filme. Isso. É livre, pai. Beleza, mas não é só porque é livre que eu vou instalar. Uhum. Eu vou verificar, vou ver o que é que aquilo ali traz, tudo, e tento negociar com ele. Beleza, você vai instalar isso. Você vai desinstalar qual? Por que eu estou perguntando isso? Por que eu pergunto desinstalar? Porque se ele quiser instalar como tudo, primeiro, o celular dele, o dispositivo dele não tem essa capacidade de juntar todos os programas, todos os jogos que ele quer dentro de um dispositivo. Ou seja, tem uma limitação física. E segundo, eu preciso também colocar a limitação nele. Isso. Eu preciso que ele entenda que ele também tem que ser limitado. E aí eu acho que a gente entra num ponto fundamental, que é, ok, os pais precisam conhecer essas ferramentas, precisam entender quais as funções que elas dão e saber que existe isso para controlar, para limitar, porque parece assim que falar de internet é falar de uma coisa ilimitada, né? Falar de uso de dispositivo eletrônico é falar de uma coisa sem limite. E tem como a gente dar alguns limites. Agora, eu acho que junto com isso, Clésio, que é uma coisa que eu sei que você fala sempre, é trabalhar a relação. A gente está falando de uma relação de confiança, de negociação, né? Antes da privacidade vem a responsabilidade, e aí essa negociação em relação às senhas, essa negociação. O que eu vejo hoje é, assim, os pais com medo.
Com medo de dizer, olha, eu tenho que ter a sua senha assim, ou com medo de dizer, olha, eu vou à noite, antes de dormir, seu celular vai ficar no meu quarto. Os pais com medo de dar esse freio, né? Porque aí fica naquela coisa da privacidade, de invadir a privacidade. E aí, que tipo de orientação você pode dar para os nossos pais aí? Para a gente também, não é, Karina? Para mim, totalmente. Sou totalmente leiga. A gente começou dizendo que a internet, ela é um mundo dentro de um outro mundo, né? E a relação não pode ser diferente. Qual é a orientação que hoje eu dou para o meu filho quando ele vai pegar um ônibus? Né? Eu digo a eles, vá, pode confiar em qualquer um, certo? Ou eu digo a ele, olha, meu filho, cuidado, certo? Não fale com estranhos. Se alguém chegar perto de você de forma desconfiada, saia de perto dele, certo? Vá para perto do motorista, do cobrador. Se estiver dentro do shopping, procure um segurança. Uhum. Fique perto de um segurança. Eu digo até pro meu mais novo, grite. Uhum. Grite, certo? Se você estiver numa situação que nem eu nem sua mãe estiver perto de você e acontecer alguma coisa, grite, saia correndo e procure alguém fardado. Ponto. Certo? Então essa é a orientação que a gente dá no mundo presencial. E no mundo virtual, também a mesma coisa, certo? É importante a gente dar essa orientação para os nossos filhos. Ele pode entrar em tudo que é canto? Não pode entrar em tudo. A internet é livre? Mas nem tudo me convém, certo? Nem tudo me convém. Então, cuidado onde você vai clicar, cuidado as mensagens que você recebe. Quem é que está conversando com você? Uhum. E esse número que está mandando essa mensagem para você, você conhece? Uhum. De onde vem? Quem é essa pessoa? Você conheceu aonde? Então conversa, puxa esse diálogo com seu filho, orienta ele. Links, que é aquela quando tem uma mensagem geralmente sublinhada e em azul, certo? A gente não deve sair clicando, nem filhos, nem pais. Sim. Certo? Porque aquilo ali pode ser um phishing. Eu posso estar entregando as minhas informações para um cybercriminoso. Certo? Então, eu não posso estar clicando. Não existe almoço de graça. Você ganhou um jantar num restaurante chique. Desconfie de tudo e de todos, principalmente na internet. E dentro dessa desconfiança, Débora, é algo que eu queria já puxar esse assunto aqui, que é bacana a gente ter cuidado com o tipo de mensagem que os nossos filhos estão recebendo. Por exemplo, se você perceber uma mensagem do seu filho, tipo assim, Benjamin, como é que você tá? Tudo bem? Tudo, isso aqui. No finalzinho, você diz, olha, essa conversa que a gente teve, não mostre a ninguém. Vai lhe preocupar ou não? Claro. Preocupa, né? Mas se nessa mensagem você recebe a mensagem mais ou menos do sentido, olha, Benjamin, tudo isso que a gente conversou, 7264. O que é isso? Faço a menor ideia. Também não conhece, Karina? Não conheço. Beleza. Pois é. Lembra da linguagem do P? Sim. Eu nunca entendi quando eu era criança. Nunca consegui entender. Eu era craque. Pois, Eu principalmente tinha, as meninas. eu tinha todas as configurações. Pronto. E o que era aquilo? Nada mais é do que uma maneira de nós, quando éramos jovens, para a gente contar um segredo, a gente utilizava a linguagem do P. E os códigos de diário? Coraçãozinho, códigos, estrelinha, né? hashtag. Escrever com código. Pois é, isso daí hoje está sendo trazido para dentro da internet, principalmente para dentro dos aplicativos de mensagerias, como o WhatsApp, como o Messenger, certo? E, inicialmente, assim como as nossas brincadeiras lá atrás, elas trazem um teor afetivo, certo? Mas por trás pode trazer um perigo muito grande. O 7462, ele significa não mostre essa mensagem a ninguém. Então já fiquem atentos, né, pais? E eles já sabem disso. Você vai confiar? Eu não. Não, né? Quando eu vi um número, só essa conversa já é muito
questionadora. Aí eu já vou lembrando dos casos de grooming, né, que a gente tem de adultos que se passam por crianças ou adolescentes para ganhar confiança, para estabelecer um vínculo e aí, de repente, solicitar fotos, imagens, informações, não é, Clésio? Esse é um dos perigos que a gente tem. Beto já está sinalizando ali que a gente só tem 5 minutos. Então, gente, vocês estão vendo como tem assunto para a gente conversar. Isso tudo vai estar lá no nosso evento. Aqui é só uma palhinha que a gente está dando para vocês. Foi algo muito solicitado pelos pais, porque realmente é uma ferramenta super específica, né? Que os pais precisam de ajuda. Por exemplo, eu, né, sou mãe de 2 e me vejo muito perdida em como bloquear, como limitar, como ajudar e até explicar, né? Porque eu sempre vou negociando isso com ele. Lá em casa é na base da confiança. Isso. Mas precisa, realmente, eu vejo hoje o quanto a gente precisa de alguém que nos oriente a fazer da melhor forma, né? Da forma mais segura. Exato. Deixa a gente aproveitar essa retinha final. Eu acho que tem um tema aí muito sério que está acontecendo, que a gente está acompanhando, essas questões, né, dos crimes nas escolas. E a gente queria te ouvir um pouco, Clésio, em relação a isso. O que a gente pode fazer? Que tipo de orientação a gente pode dar aos nossos filhos em relação a esse tema? Porque quando a gente pensa na internet, vem aquela ideia de um falso anonimato. É um espaço onde eu posso falar tudo, eu posso compartilhar tudo, eu posso pensar em tudo, né? Então, que tipo de orientação a gente pode dar? E existe toda essa questão também da Dark Web, da Deep Web, né, dos espaços que eles conversam, onde tem pessoas que incitam, que ensinam, que estimulam. Fala um pouquinho disso pra gente. Beleza, vou tentar aqui. Vai ser rápido, mas vamos lá. Começando o que está acontecendo dentro do nosso Brasil hoje, né? De fato, tá se acontecendo toda uma coordenação de crimes e ameaças utilizando justamente a Dark Web e a Deep Web, certo? O que nós vivemos hoje dentro da web, a web normal que nós vivemos, nada mais é do que a ponta do iceberg. A Deep Web e a Dark Web, de fato, ela é muito mais profunda e acontece coisas lá dentro que a gente não tem noção. Transações são feitas lá dentro, crimes são arquitetados lá dentro, certo? Então, lá é um lugar literalmente obscuro, certo? A gente tem que ter muito cuidado. Não é tão fácil. A gente acha que a gente está falando Deep Web e Dark Web, a gente não... O usuário comum não é tão fácil acessar. Porém, contudo, todavia, no entanto, os nossos filhos ele têm uma facilidade imensa. Então, eles podem encontrar, sim, conteúdos que podem estar direcionando ou orientando como você acessar um conteúdo dentro da Dark Web, dentro da Deep Web, certo? Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado. E relacionado ainda nesse tema do que está acontecendo aqui no Brasil, a gente tem que ter muito cuidado com o que os nossos filhos colocam na internet. Uma vez na internet, é igual farinha no ventilador. Não tem como juntar, certo? Então, evitar que os nossos filhos... Orientar que os nossos filhos não comentem nada sobre qualquer tipo de publicação envolvendo esses tipos de crime ou esse tipo de ameaça. Viu? Apague. Não comente, não reposte, não publique, não faça nada disso. Tudo isso está sendo investigado, certo? As forças da lei estão imbuídas dentro de um grande propósito para trazer essa segurança para a gente. Mas não é do dia para a noite que isso aí vai ser resolvido, certo? Então, hoje, o nosso maior escudo é justamente evitar esse primeiro passo. Então, nesse primeiro momento, orienta os nossos filhos a caso veja algum tipo de publicação que leve a esse tipo de crime, não comente, não reposte, não publique, não faça nada. Se puder, apague. Apague do seu dispositivo. Porque se você perder, se você entregar o seu telefone a alguém e houver alguma investigação e tiver alguma publicação, a gente pode estar envolvido, pode ser envolvido sem que a gente queira dentro desse determinado crime. E uma coisa que os pais não sabem ou esquecem muitas vezes, não é? É que qualquer tipo de crime virtual, a gente tem acesso ao IP e quem responde legalmente são os pais, não é? Então, assim, é nossa responsabilidade, somos nós que respondemos por isso. Né? E assim, falando ainda em crime,
todo crime cometido utilizando dispositivos computacionais, ele é acrescido de 30% da pena. Olha só. Entendeu? Uhum. Então, e geralmente é um crime que é comparado a outro no presencial, certo? Na vida real, mas se utilizado algum dispositivo computacional, ele tem um acréscimo da pena de 30%. E se deixar, a gente passa a noite toda aqui conversando, né? Sobre esse tema tão importante. Mas a gente queria, Clésio, lhe agradecer muito e queria que você deixasse aí, fizesse o convite para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para que possa lhe ouvir, para que possa estar junto com a gente, levantando essa bandeira e cuidando. Beleza, Débora. Primeiramente, gratidão pelo convite. Eu sou muito feliz, sou muito grato por estar podendo contribuir um pouco com a sociedade, porque eu acho que é isso que a gente precisa. A gente cuidar uns dos outros, certo? E para que a gente possa ter um mundo melhor, certo? E a internet, ela é muito boa, mas a gente precisa saber utilizar de forma propositiva, certo? A gente não pode fazer dela o uso de uma arma. Fazer dela uma arma para a gente utilizar. Então, o que eu quero é justamente isso, fazer com que os pais se conscientizem que os filhos precisam de regramento, precisam de limites, certo? Para usar elas. E precisam, sobretudo, orientação, certo? O pai não sabe, mas também os filhos também não sabem, certo? Mas quem tem a consciência maior somos nós. E a responsabilidade. E a responsabilidade. Então, passando isso aí, dia 19 de maio, né, estaremos juntos, vamos estar juntos, debatendo sobre esse tema. Espero que eu possa estar contribuindo com a sociedade de Natal, com a sociedade do Rio Grande do Norte, a sociedade do Brasil, para que a gente tenha, assim, uma internet segura. Essa é a verdade. Uma internet e é segura. isso que a gente está querendo, né? Fomentar na nossa cidade, né? Segurança, compromisso, vida, que a gente possa realmente trazer mais saúde para as nossas famílias. É verdade. Então é isso, gente. Esperamos vocês aí no dia 19. Teremos outros bate-papos com os nossos outros convidados. E muito obrigado, Clésio. Pode ter certeza que você está contribuindo com a nossa vida e com a vida de muitas outras pessoas, porque hoje não tem como a gente pensar em educação sem pensar em tecnologia. Isso. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.